Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que este vídeo vos acompanha. O meu nome é Sandra Barreira e nós estamos no espaço Maior Gosto Terapis. Vamos dar aqui início à leitura para a leitura bónus para Escorpião. A leitura bónus para Escorpião. Tarô, por favor. O que é que nos resta de hoje, dia 20, até dia 30, estamos em novembro, portanto até ao final do mês, numa leitura bónus para Escorpião. Escorpião, isto agora está a começar a mudar as coisas, não é? Vamos ver. A Imperatriz. Já era tempo, não é? A Imperatriz, pois a Imperatriz fala-nos aqui do quê? É uma energia de criação, de criar. Uma energia de gestar algo. É o princípio da criação ativa. Portanto, ela pega nos recursos criados pelo mago e pela alta sacerdotisa e manifesta-os fisicamente falando. Ok? Portanto, deixa-me lá virar a carta aqui assim para vocês verem. Ela é fértil, como eu dizia, é materna, tem uma energia abundante, aquela abundância que nutre os seus, aquela energia muito mãe. Peço perdão. Tem uma energia também criativa, lá está, vem de criar. Está ligada à natureza. Tudo o que é o belo, tudo o que é abundante, bonito. Pronto, e é isto. Hão de reparar que a Imperatriz em quase todos os tarôs vem grávida, ok? E isto também significa, estamos a falar do segundo chakra, é onde a gente, nós mulheres pelo menos, gestamos os nossos filhos mais. Portanto, meninos e meninas que não queiram ser papás, tomem as devidas precauções, porque a energia está muito propensa a isso, está bem? Atenção, para quem quer ter, é aproveitar a onda e let it go. Mais, é abundância, lá está o número 3, é expansão, é comunicação, é o alargar dos horizontes. Um bocadinho por aí. Portanto, estamos numa altura em que nós começamos finalmente a ter para poder dar, a ter para poder nutrir. A Imperatriz também vem aqui falar numa situação de autoridade. Ela está acima das 4 rainhas do tarô. Portanto, ninguém manda mais do que ela e do que o Imperador. O que ela diz é ordem. E conforme ela nutre e dá tudo, ela, se for preciso, também tira. Há uma autoridade, ok? A exercer aqui. Sinto que vocês vão estar aqui muito com voz de comando. Para aquelas escorpianas, não sei, ou digam aí nos comentários como é que se diz. Eu acho que as duas formas são válidas, mas há de haver uma que com certeza pela língua portuguesa estará mais correta. Para aquelas meninas de escorpião que são mães, para ter voz de comando, parece-me que pode haver aqui problemas com os filhos, está bem? Ou alguma situação que vocês, com a devida intuição, conseguem dar a volta ali à situação. Porquê? Porque a sacerdotisa fala-nos em algo que está no oculto, em algo que é misterioso. A sacerdotisa, ou a papisa, como queiram pensar ou dizer, é quando alguém está a fazer muita reflexão
e é alguém que está no silêncio, é alguém porque está numa análise muito grande, ok? Porquê? Porque a sacerdotisa, a sua intuição vem da experiência de vida e vocês podem estar a olhar para, se calhar até para um filho ou para uma situação qualquer, não tem que ser aqui um filho, e vocês estão a ver que aquilo não vai dar certo. Há ali qualquer coisa que não bate a bota com a perdigota e vocês estão a ter essa intuição, esse feeling. Resultado, vocês podem ter que usar dessa autoridade para, para dizer, cuidado, não vais por esse caminho, isso não está certo, isso não vai dar certo. Epá, eu não sei porque é que estou a dizer isto, mas soa muito assim, porque uma mãe com uma intuição muito grande, isto é sinónimo que vocês estão a ver alguma coisa que pode não estar certo, e claro, o instinto de mãe diz-nos que vou lá avisar, vou lá mostrar-lhe o caminho, vou lá mostrar-lhe onde é que está mal, para que ele ou ela, portanto, a minha cria, possa retificar a sua rota, ou numa situação, ou com alguém que tenha, com alguém, dois. Parcerias, dois são parcerias. Portanto, isto para evitar exatamente uma torre. nem vamos mais longe. Isto soa mesmo a escorpiões aqui que vão estar de olho nas vossas crias e vão dar um conselho e vão tentar falar com eles para evitar uma torre. Ou isso, ou alguém que vocês gostam como se fosse um filho. Pode até ser uma situação no trabalho, vocês verem que alguma coisa pode não estar bem e estarem a tentar avisar um colega ou uma colega acerca de algo. Pronto. Alguma função que não esteja a ser bem executada ou... Eu não sei do que é que estou a falar aqui, mas que vocês vão estar com uma intuição muito apurada. Vocês já são signo d'água. A intuição é a coisa que não vos falta. Com a energia da sacerdotisa, nestes 10 dias agora até ao fim do mês, aqui mais ativa, e vocês com uma energia da imperatriz, no sentido de ajudar, de deitar a mão a alguém, de nutrir alguém. Pode também ser algum no trabalho, não tem que ser só em casa, não tem que ser só a nível familiar ou amoroso. A nutrição da imperatriz passa por avisar, por se bem que alguma coisa não está bem, olha, vou lá fazer o bem por aquela pessoa. Tarô, por favor, escorpiões numa leitura bónus em novembro de 2025. 3 cartinhas para estes últimos 10 dias do mês. Trabalho, pois, valete de espadas, eu bem dizia. Eu bem me queria parecer, vamos pôr assim. Vocês estas duas também já viram. Valete de espadas no trabalho. Dinheiro, 5 de paus. Amor e relacionamentos, cavaleiro de espadas. Pois, olha, pode ser em qualquer uma das situações. Para quem... Rainha de Ouros, no fundo do deck. Para quem está a chegar hoje às minhas redes sociais da Maiorgos, eu separo o dinheiro do trabalho porque o dinheiro pode vir de outras fontes sem ser só do trabalho, não é? Imaginemos subsídios que vocês candidataram, ou da segurança social, ou de outro lado qualquer que vos devam, ou uma indenização de um tribunal que há de chegar, ou pode vir de muito lado, pode ser dinheiro, uma herança, sei lá, pode vir dinheiro de muito lado diferente. E separo aqui amor e relacionamentos porque amor para mim é o cônjuge, é aquela pessoa que a gente escolhe para estar na nossa vida, e relacionamentos é todas as outras pessoas, sendo de sangue ou não, que a gente gosta, que estão na nossa vida, pronto. Eu digo de sangue ou não porque pode ser amigos, colegas do trabalho, sei lá, vizinhos, pessoas que a gente gosta mesmo e que faríamos qualquer coisa por essas pessoas, para, pronto, que o bem-estar deles mexe com o nosso emocional também, pronto, nesse sentido. Ora, Lenormand, 2 cartinhas para cada uma das de tarô, numa leitura complementar para Escorpião
novembro de 2025, numa leitura bónus. Então vamos lá ver aqui o Lenormand, o que é que saiu. Para trabalho, a foice e a estrela. Para financeiro, o cavaleiro e os lírios. Para amor e relacionamento, a aliança e o urso. Fundo do deck, a cegonha. Então vamos lá começar aqui a interpretar isto. Paleta de espadas. É uma cartinha que nos vem falar sobre alguém com uma agilidade mental muito rápida, de língua afiada. Como valete que é uma pessoa imatura. Não interessa se tem 60, 70 anos, se é uma criança com 15 ou 16 anos. Sim, para mim ainda é uma criança, ainda tem muito para aprender, ainda está no começo da vida. Mais, valete de espadas, o que é que eu posso dizer? Eu chamo-lhe o quadrilheirozito do tarot, porque é alguém que tem uma curiosidade nata, é um bisbilhoteiro, é alguém que está permanentemente vigilante sobre a vida dos outros. E alguém vigilante e de língua afiada, isto dá o chico esperto. Sabem aquela energia daquela pessoa que tem a mania que está sempre de olho na vida do vizinho e está sempre com palpites na vida do vizinho, que ninguém lhe pergunta nada, mas tem sempre um palpite, pronto, é o que é o que há, temos que lidar com isto também. E eu sinto que vocês aqui, numa energia de uma autoridade muito grande, vocês devem se aperceber de alguma coisa e vocês vão dar um corte aqui em alguém. O corte está aqui, a foice, ok? Que nos diz que vocês vão seguir um novo direcionamento. Vocês fazem aqui uma cura, se calhar vocês até à data têm estado a dar ouvidos a essa pessoa, ou ele ou ela, esta energia, esta pessoa que tem esta energia no vosso emprego, é alguém que vos tem andado a dizer mal de outros colegas, ou é alguém que vos vem dizer mal do próprio serviço em si, sendo que nisto torna-se uma pessoa ingrata, porque se não gosta, o que é que está lá a fazer? Está a ocupar o espaço, está a tirar trabalho a alguém que se calhar podia produzir muito mais e passar muito menos tempo na quadrilhice, e vocês vão dar aqui um corte. E isto, vocês é um corte que são vocês que decidem dar. Apesar de ser uma ação abençoada por Deus, porque as estrelas falam-nos numa bênção, falam-nos numa cura e falam-nos num novo direcionamento. Portanto, é um corte que vocês vão dar, porque devem estar fartos desta pessoa. Se calhar é a pessoa que já vos deu problemas lá atrás, ou quase que vos deu problemas lá atrás no passado, e não muda o comportamento e vocês dão um corte. Ponto. Dão um corte. Isto vai-vos trazer mudanças depois a nível profissional. E eu acredito que sejam mudanças boas. Aqui com as estrelas, com a cura, eu acredito que sejam um novo direcionamento e um bom direcionamento. Vocês ganham um novo norte. Provavelmente vão começar a ser vistos de outra maneira até pelas vossas chefias ou por quem está acima de vocês. Aquele empoderamento de dar o corte naquilo que não interessa. Estão a ver? Se calhar é assim que vocês vão ser vistos. Porque há limites para tudo, não é? E isto é o tipo de energia, é o tipo de pessoa que não conhece os seus limites. Tanto se quer mostrar ao mundo, olhem para mim que eu estou aqui, sou pequeno, mas estou aqui, que depois escolhem o lado errado para se mostrar, em vez de, sei lá, estão lá para trabalhar, mas depois se calhar não é trabalhar que estão ali a fazer tudo menos trabalhar. E esse tipo de situação não vale a pena. Avançando, vamos falar do financeiro. 5 de paus.
Pois o financeiro, lá está. 5 de paus é a energia da competição, o 5 de paus é a energia do conflito, da luta, da competição, da disputa, até num caso mais grave, até de argumentação, não é argumentação, sim, também é uma carta de argumentação, sem dúvida nenhuma, de agressão, num caso mais levado assim mais ao extremo. E isto é um grupo. Eu não sei como é que o vosso dinheiro está aqui envolvido com um grupo de pessoas, ou porque é que há um grupo de pessoas a discutir o vosso dinheiro, ou há aqui um grupo de pessoas a discutir o vosso dinheiro e vocês vão ouvir falar sobre isso. O certo é que, de alguma forma, isso vos vai trazer uma paz. Será que aqui vocês foram vítimas de alguma espécie de roubo? Ou de engano ou de traição? E agora essas pessoas que vos roubaram andam-se a roubar umas às outras? E vocês vão ouvir falar dessas barracadas todas que eles andam aí a dar? Porque eu lembro-me do mês passado, ou há 2 meses, haver uma leitura qualquer em Escorpião que vocês se apercebiam de um roubo ou de uma traição financeira. Havia assim qualquer coisa e era com o Escorpião. Ou vocês desconfiavam, ou... Eu sei porque tenho amigos de Escorpião epá, quando saiu aquilo na leitura, eu pensei logo nas pessoas, né? E, pá, coitadas das pessoas. Mas enfim, de alguma forma isso vos vai trazer uma satisfação, essa notícia. Como é que é? O feitiço a virar-se contra o feiticeiro. Pronto. Amor e relacionamentos. Aqui é que já não está tão bem. O Cavaleiro de Espadas. O Cavaleiro de Espadas é aquela pessoa com aquela energia impulsiva, direta, com uma abordagem agressiva na fala, é rápido, tem muito foco, é ambicioso, é até inconsequente. É inconsequente. Alguém assim com a língua afiada, vocês este mês preparem a paciência, esta semana ou estes 10 dias, preparem a paciência, porque desde em casa ao trabalho só tem a gente com língua afiada de roda de vocês, cuidado. De alguma forma também traz aqui uma rapidez. Traz aqui uma notícia rápida. Porque as espadas representam o pensamento, mas também representam a língua rápida, veloz. Por isso eu digo que vocês vão ter aqui notícias de alguma coisa. Muito provavelmente acerca de alguém com quem vocês tinham uma parceria, ou têm tido uma parceria até então, que quer dominar a vossa vida. Como é que é? É assim, porque o urso, a gente nem sempre tem que ver o urso como negativo, não é? O urso é aquela carta que fala no ciúme, que fala no narcisista, no egoísmo. Mas o urso, visto pelo lado positivo da carta, é alguém protetor, ok? E eu acho, muito sinceramente, aqui com a carta da Rainha de Ouros, vocês
Vocês devem ter exatamente um novo começo. Deixa eu ver aqui. Yeah. O que eu sinto aqui é, vocês podem ter notícias do vosso passado. Ok? Alguém pode querer regressar do passado. Alguém com quem vocês tiveram uma aliança e que essa pessoa pode-vos ter roubado dinheiro ou roubado estabilidade, e agora vocês vão ter notícias dessa pessoa, porque agora vê que vocês estão bem. Vocês voltaram-se a reerguer financeiramente. Para quem for o caso, cuidadinho. Essa pessoa procura mudanças para a vida dele ou dela. Cuidadinho com isto. Volta para sugar o resto. Está bem? Não é quando vocês estão a erguer que depois vêm a correr. Primeiro roubou, foi-se embora, deixou-vos na miséria, e agora que vocês estão a erguer, volta. Então, só gosta de vocês quando têm dinheiro? Não, cada um sabe da sua vida, não estou aqui a julgar ninguém. Mas há coisas que a gente também só deixa acontecer porque quer. Na primeira toda a gente cai, toda a gente. Na segunda cai em 50%. E na terceira, pronto, desculpem-me a franqueza, cai quem é burro, né? Portanto, vejam lá que tipo de oportunidades é que vocês vão dar aqui. Ou vocês têm aqui, sabendo que há alguém do passado, ou que há notícias sobre alguém do passado, vocês terem aqui alguém que vos protege, que está aqui numa aliança com vocês, que vos protege, chamando-vos a atenção para terem cuidado. Mas eu acho que não, porque aqui vocês estão empoderados na energia da Imperatriz. Eu acho que vocês vão dar um corte nesta pessoa, fazendo com que esta pessoa vá à vidinha dela. Vai lá, porque senão, se eu não te servir para certas coisas, também não te vou servir para o resto. E vocês dão um redirecionamento para aquela pessoa não entrar mais na vossa vida. Porque isto é gente ambiciosa. Só quer usar os outros. Isto é gente fria, calculista. Espadas é muito mental, é muito racional, né? Não é uma pessoa que tenha sentimentos. É uma pessoa que vem, analisa, tá bom, a fruta está boa para ser colhida. Roubou a fruta e foi embora, pronto. Portanto, ou seja, tira o lucro e vai embora outra vez a seguir. Portanto, isto não é gente que interessa, tá? Não é gente que vem para ficar. E vocês vão ver isso. E vocês vão ver isso. Pois, porque vocês têm aqui um as de ouros, têm um começo financeiro. Vocês têm ali um começo financeiro. E na energia da Imperatriz, vocês neste momento começam a ficar bem financeiramente. E alguém está a ver isso. Bom, vamos ver qual é o conselho aqui a leitura bónus para escorpiões. Não está fácil. Para novembro de 2025. Pois, aprender e ensinar. Lá está. Vocês até com histórias como estas na vossa vida, vocês vão servir de inspiração para outras pessoas. Harmonia nos relacionamentos. Então vamos lá ler aqui. Aprender e ensinar. Arcanjo Zadkiel. Mantém a mente aberta e aprende. Em seguida, ensina essas ideias aos outros. Cá está, era o que eu dizia. Vocês aprendem aqui e isso serve-vos como aprendizado para a vossa vida e para vocês ensinarem, se calhar até mais tarde,
os filhos, os netos, as outras pessoas que gostam de vocês, que se aproximam de vocês, serve para vocês ensinarem os outros a terem cuidado, a verem os sinais em certas situações, para que eles não caiam num erro em que vocês já caíram no passado. Harmonia nos relacionamentos. Arcanjo Raguel. Os anjos estão a abrir o coração de todos os envolvidos. Os anjos estão a abrir o coração de todos os envolvidos. As discussões e os conflitos estão a ser resolvidos. Para mim, tem muito a ver aqui com o que se passa no trabalho com este valete de espadas. Faço uma pausa para ler. Cartas lindas, espetáculo, já viram este baralho? Muito bonito. E o fundo do deck, harmonia nos relacionamentos. Até com o relacionamento com vocês mesmos. Porém, o amor próprio não é o egoísmo, é o amor próprio acima de qualquer coisa. Porque quando a gente não gosta de nós mesmos, quando não vamos de encontro àquilo que é melhor para nós, não sei quem é que o irá fazer, não é? Ora bem, tivemos aqui a lidar com signos como balança, gêmeos, carneiros, escorpião, como vocês, peixes, virgem e touro, leão, touro, gêmeos, já disse, capricórnio, sagitário e aquário. Pronto, assim, diferente. Meus amores, não se esqueçam de ver a leitura agora para o mês de dezembro. Não se esqueçam que nós estamos num ano de finalizações, 2009 na numerologia, 2025, 2025 na numerologia dá 9 e 9 é conclusões e finalizações. Está muita gente a terminar assuntos, a terminar karmas nas suas vidas e este é o último mês de dezembro, será o último mês num ano de finalizações. Quem não consegue ter a coragem, ou por comodismo, ou por emocional, ou por financeiro, quem não consegue ter a coragem de terminar o que é suposto terminar durante o decorrer deste ano, e já só falta um mês e uma semana ou duas, vai entrar um ano universal número 1, um ano de inícios, ainda com coisas pendentes, ou seja, começa uma nova roda exatamente com os mesmos aprendizados, ou seja, é como se tivessem chumbado o ano letivo e repetem todas as lições novamente. Perceberam? Portanto, coragem, força, que eu sei que vocês são muito intensivos, vocês conseguem, o que tiverem para terminar, terminam, cortem, eliminem. Passado é para ficar no passado, de lá só se tira as lições, para a gente lá na frente não voltar a repetir o mesmo erro. Assim que vemos os primeiros sinais, a gente corta logo imediatamente, para ver se a vida começa a correr de forma diferente. Porque o universo testa-nos. O universo chama o passado, ou põe-nos situações idênticas à frente, nem que seja dali a 20 anos, para ver se a gente agora dá um fim diferente às coisas. Portanto, vejam lá isso, está bem? Vamos ver como é que fica a leitura do mês de dezembro, que há de ser intensa, e o dia do portal, o 12/12, que sabem que eu faço sempre essa leitura do dia do portal. Há de ser, eu acredito que há de ser bastante forte essa leitura também, está bem? Se quiserem seguir. Não se esqueçam que depois, em dezembro, nós temos as leituras, além do mês, além das leituras bónus, não é? Dos 2 signos, e vocês este mês de novembro estão em concorrência com o caranguejo. Vou fazer ainda as leituras para o próximo ano, portanto o geral para o próximo ano para cada signo. Por isso, olha, vejam lá, está bem? Ponham o dedo aí no like, que é para ver se sai daí leituras bónus com fartura, está bem? Um beijinho grande e olhem, se a gente não se vir antes, um bom bacalhau para a noite da consoada. Truliru! E boas entradas.